1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 11. E hoje a palavra vai ser um pouquinho diferente, porque hoje eu não vou falar muito do que é ser presbiteriano. Como hoje é aniversário da igreja, eu vou trazer uma palavra de exortação para todos nós. E você vai entender o porquê à medida que eu for compartilhando a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 11. Vamos orar ao Senhor pela palavra? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa comunhão maravilhosa. Pai, o que a gente te pede é que o Senhor continue nos sustentando através da tua palavra e da ministração do Deus Espírito Santo em nós. Precisamos do Senhor, nos ajuda, Pai. É o que pedimos no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 11. Olha o que a palavra de Deus fala. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Amém. Hoje é aniversário da igreja, como todos já sabem. E geralmente quando a gente tem um aniversário da igreja, é normal as igrejas convidarem um preletor para trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra especial para a igreja. Mas hoje não é assim. Hoje vocês vão ter que ficar comigo. E na realidade é porque a nossa igreja é uma criança ainda. São 2 anos de igreja, 2 anos de vida. E tem tanta coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, principalmente como visão, como direção para a igreja. E nesse clima de aniversário, nesse clima de sabendo o que, assim, tentando vislumbrar, ter uma noção do que a gente vai fazer daqui para frente, do que eu como pastor, servo, irmão em Cristo de vocês, espero que a gente possa fazer daqui para frente, como direção. Hoje eu estou compartilhando a palavra com vocês, porque o que é importante para nós, como igreja, é a comunhão. Comunhão é algo muito importante para nós. O fazer parte, o estar junto. Porque isso que é a igreja. A igreja, ela não é o prédio. O prédio não é a igreja. Apesar de você colocar uma placa na igreja, ali lá fora, a igreja não é o prédio. Nem a igreja é o contrato jurídico que se faz. A igreja não nasce quando ela é oficialmente organizada no papel. A igreja não nasce ali. Por isso que eu tenho muita dificuldade quando você começa a chamar pessoas, por exemplo, de pastor fundador. Eu tenho uma reserva muito grande com relação a isso. Eu entendo quando as pessoas usam esse tipo de palavra, de título, para falar da pessoa que iniciou o trabalho, mas eu tenho uma dificuldade muito grande, porque quem fundou a igreja é Deus. Jesus Cristo é o cabeça, o fundador da igreja. Então ninguém funda a igreja, ninguém, entre aspas, começa a igreja. Você é usado para iniciar um trabalho ali, mas fundador é Jesus Cristo. O organizador é Jesus Cristo. Nós somos apenas servos, ferramentas que Deus usou em determinado momento, e ali, porque de fato, quando a gente começa a entender as coisas de uma maneira espiritual,
A igreja, ela começou no coração de Deus. Então, quando a gente pensa vamos colocar assim, na CCP Marieta, na Comunidade Cristã Presbiteriana Marieta, ela não começou exatamente no dia 20 de maio. Ela começou lá na eternidade passada, no coração de Deus. E ela se tornou realidade na nossa história no dia 20 de maio de 2023. Mas, do ponto de vista de Deus, ela começou no coração de Deus. Coração de Deus ali. E aí Deus usou diversas pessoas para começar esse trabalho. E é por isso então que Deus é o iniciador e consumador de tudo. Nós somos apenas instrumentos nesse processo. E apesar de nós sermos instrumentos nesse processo, o que eu gostaria de falar para você é o seguinte: não existe honra maior do que ser usado por Deus para fazer a obra dele. Não existe nada comparável nesse mundo. Se existe glória maior, eu gostaria que a pessoa me mostrasse. Se existe glória maior do que ser usado pelo próprio Deus para fazer a obra dele. É gostoso? Vou falar para você. Às vezes não é. Às vezes não é. É uma luta? É um sacrifício? É. Vai te trazer um custo. Vai te exigir um sacrifício. Mas que há uma honra, que é algo glorioso, que é algo incomparável. Isso é fazer parte, tomar parte, ser usado por Deus. Por isso que quando a gente fala de igreja, a igreja ela não é o prédio, a igreja ela não é o que está no papel, a igreja é a comunhão dos irmãos em Cristo Jesus. Porque pode acabar o prédio, a igreja pode deixar de existir no papel. Se os irmãos continuam tomando parte uns na vida dos outros, para a glória do Senhor Jesus Cristo, a igreja continua de pé. Isso é igreja. Quando os irmãos continuam fazendo parte um da vida do outro, compartilhando vida, investindo um na vida do outro, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, na obediência e submissão à grande comissão de pregar o evangelho a toda criatura. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. E como foco, então, é isso que eu tenho me esforçado para trazer para a nossa igreja: oportunidade de comunhão, oportunidade de compartilhar a vida, oportunidade de você poder abrir a sua vida um para o outro, para você investir na vida de alguém e também você ter pessoas que investem na sua vida espiritual. Porque isso é igreja. Porque isso é igreja. Isso é igreja. A igreja é a única agência desse mundo que tem o poder do Espírito Santo de fazer a obra de Deus no mundo. Ninguém mais. Nada mais. É a igreja. É o corpo de Cristo. Jesus não chegou assim e deu essa missão para alguém ou para outra agência, não. Quem faz a obra de Deus é a igreja. Eu e você, nessa comunhão que nós compartilhamos em nome de Cristo Jesus. É essa comunhão que possibilita a gente, nós, sermos o corpo de Cristo e sairmos ao mundo e pregarmos o evangelho. É isso. Através dos nossos relacionamentos, é a maneira como a gente espelha Jesus Cristo e a palavra para outros que ainda não conhecem a Cristo. Por isso que a comunhão, ela é algo muito importante na nossa vida.
A comunhão para o meu crescimento espiritual, para o seu crescimento espiritual, é essencial. O braço não cresce sozinho. Por exemplo, vamos pensar um pouquinho. Vamos dizer que tem vamos dizer que alguém perdeu o dedo. E o dedo caiu lá fora. O dedo vai continuar vivendo? O dedo vai continuar existindo, crescendo? Não. Porque foi cortado da comunhão com o corpo. Da comunhão com o corpo. Por quê? É a comunhão do corpo. É a união das partes que proporciona o crescimento, a vida, a energia. Tudo aquilo que o dedinho precisa para continuar vivendo, crescendo e exercendo a sua função. Por maior que seja o dedinho. Você pode arrancar o braço do Arnold Schwarzenegger. O bração, o bíceps do tamanho de um, sei lá, um cara. Saiu do corpo, não é nada. É um braço morto. Não faz nada. Por maior potencial que aquele braço tivesse, mas porque está separado do corpo, ele já não tem mais a vitalidade, a energia daquela comunhão com as outras partes. Então perdeu. Não adianta. Mas que braço bonito, forte, cheio de veia, não sei o quê, mas está morto. Nossa, esse braço é forte, podia levantar trocentos quilos, mas está morto. Vai fazer o que com aquele braço? Faz nada. Você pode arrancar a coxa do Roberto Carlos, o jogador. Se tiver fora do corpo, não faz nada, não chuta a bola, não cobra a falta, por melhor que fosse o Roberto Carlos. Aquela perna esquerda fora do corpo é nada. Por isso que a comunhão para nós é essencial. É por isso então que o que eu gostaria muito daqui para frente é que a gente pudesse focar nessa comunhão, encorajando os membros para aquele que não vem todo domingo, venha domingo. Olha, meu irmão, vem, não sei o que, né? Aquele que vem domingo, olha, vem de sexta é bom, né? Aquele que não vem de sexta, vem quarta também, né? Por quê? Porque o que é importante na comunhão não é só a gente ter um momento junto. E eu vou explicar o porquê. Porque aí você vai entender comunhão no sentido da palavra, koinonia. Porque a comunhão, a gente muitas vezes pensa que é ficar junto. Vamos fazer comunhão? Aí vamos fazer comunhão. Vamos fazer comunhão ficando junto. Não é bem assim. Por exemplo, vamos fazer comunhão em casa, Sandra? Vamos fazer comunhão? Vamos fazer comunhão. Aí ela fica na sala, eu fico lá no basement. É comunhão? Vocês estão no mesmo lugar, mas vocês estão um tomando parte da vida do outro? Não. Deu para entender agora? A comunhão, ela exige que nós estejamos tomando parte, fazendo parte da vida um do outro. Então, muitas vezes você está no mesmo lugar, não quer dizer que vocês estão tendo comunhão. E aí agora vocês vão entender. Por quê? Porque a comunhão bíblica, a comunhão no sentido da palavra, exige que ela seja fundamentada na palavra. Deu para entender? Por exemplo, vamos dizer o seguinte. Vamos fazer uma comunhão. Vamos todo mundo lá brincar de truco? É comunhão? Não necessariamente. Vocês tiveram um bom momento junto, mas não necessariamente houve comunhão. Porque para ter comunhão, deve haver investimento espiritual. Deve haver investimento espiritual, compartilhar espiritual, deve haver troca espiritual entre as partes do corpo. Isso é comunhão bíblica. Deu para entender? Então, a comunhão bíblica, o que é? É Deus usando o meu irmão ou a minha irmã para
fazer o meu coração ser mais sensível, ser mais aberto ao Senhor. Isso é comunhão bíblica. É quando Deus usa o meu irmão, a minha irmã, para aumentar a minha fé. É quando Deus usa o meu irmão, a minha irmã, o membro do corpo de Cristo, para me fortalecer, para me encorajar na palavra. É quando Deus usa o meu irmão, a minha irmã, para quebrantar o meu coração na palavra e me encher do Espírito Santo. Isso é comunhão. Então é muito importante a gente investir a nossa vida nisso. E é por isso que eu olho para frente, eu gostaria muito de que a gente pudesse se esforçar nisso. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a igreja não é o prédio. A igreja somos nós. E sabe o que você é? O que eu sou? Você sabe o que você é? O que eu sou? Nós somos as portas da igreja pelas quais aquele que ainda não crê entra. Você é uma porta pela qual aquele que não crê em Jesus entra na igreja. Se você continuar fora da comunhão, a gente perdeu uma porta. Quantas pessoas passaram pela porta e não tiveram a oportunidade de bater, de entrar, de checar? Porque a gente estava tão preocupado com outra coisa. Por isso que a comunhão ela é importante. Porque nós juntos temos a força, a capacidade, o encorajamento, a oração que a gente precisa para ser essa porta, esse corpo sadio e continuar sendo fiel em cumprir a grande comissão. Porque é só a igreja que vai fazer isso. O governo não vai fazer isso, a escola não vai fazer isso, nada. É a igreja. A igreja ela é o único organismo capacitado por Deus e encarregado por Deus, chamado por Deus para cumprir a grande comissão. Não existe outro. Não existe outro. Aí você vai falar assim para mim: pô, pastor, mas é só isso? Não, eu sei, eu entendo o que você quer dizer. Mas também a gente tem como, não sei se vocês viram, como grande objetivo, de uma maneira mais prática para nós, a gente está tentando fazer com que a nossa igreja, do ponto de vista físico, o prédio da igreja, né, ela seja um pouquinho mais visível, porque quando você acostuma com um prédio no mesmo lugar, o prédio está lá, mas você não repara, até você esquece que o prédio está lá. Eu acho que muitas vezes as pessoas dessa área aqui se esqueceram que aqui tem uma igreja, porque o prédio sempre ficou lá, e ele ficou tanto tempo lá, que aí agora passa despercebido, assim, você não reconhece mais. Então, como um projeto para daqui para frente, a gente quer tornar a nossa igreja um pouco mais visível para os de fora. O cara que passa pela igreja, o cara que... Nossa, tem uma igreja aqui, né? Então, o que a gente está fazendo? Primeiro a gente arrumou lá na frente, porque a gente quer tirar um pouquinho, quando a pessoa entrar na igreja, tirar essa atmosfera de que, nossa, a igreja parou no tempo. Então, antes das pessoas repararem no lado de fora, a gente ajeitar um pouquinho o lado de dentro aqui, para quando a pessoa entrar, nossa, a igreja não parou lá de fora. Então, a gente vai começar a arrumar algumas coisas, a gente já começou, e a gente então vai começar também a arrumar algumas coisas para tornar a igreja para os de fora um pouco mais visível. Bom, tem outras coisas também que a gente vai fazer aos poucos. Se você tem alguma sugestão, toda a sua sugestão é bem-vinda, tá bom? Mas, e aí você vai chegar a falar assim: pastor, mas o que tem a ver com 1 Timóteo capítulo 6? O que tem a ver? Né? O que tem a ver? Você falou, e aí, o que tem a ver com 1 Timóteo capítulo 6?
E é aí que eu vou chegar. E eu quero que vocês recebam essa palavra como exortação. Não existe nada mais glorioso do que você ser um instrumento na mão de Deus. É incomparável. É algo que vai custar para nós? Vai. Vai exigir uma escolha difícil? Muitas vezes vai. Vai ser uma coisa gostosa toda hora? Não, não vai ser gostoso. Não vai ser gostoso. Mas digo para você, não há nada mais glorioso do que ser um instrumento nas mãos do Senhor. Não existe nada maior que traz satisfação ao nosso coração do que realmente ser usado por Deus. E isso eu digo para vocês. Isso eu digo para vocês. E é interessante aqui em 1 Timóteo capítulo 6, que Paulo, nessa exortação que ele faz para o jovem Timóteo, ele fala 2 vezes, cuidado com a riqueza. Cuidado com a riqueza. Ele fala primeiro, de uma maneira pessoal, Timóteo, você fica esperto, rapaz. Muito cuidado com os bens materiais. E depois, lá no finalzinho do capítulo 6, começando no versículo 17, ele fala, olha, não apenas você toma cuidado com as riquezas desse mundo, mas também exorta aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos e depositem a sua segurança na estabilidade da riqueza. É interessante que Paulo, quando ele dá conselhos para alguém que era mais novo na fé, ele chega e fala o seguinte, cuidado com riqueza, cuidado com os bens materiais. Sabe por quê? Porque os bens materiais podem te desviar desse caminho glorioso que é ser um instrumento na mão de Deus. Os bens materiais, eles se tornam um perigo para todo aquele que pode ser um instrumento de honra na mão do Senhor. É por isso que Paulo, no final do capítulo 6, ele faz 2 vezes essa advertência. Uma pessoalmente para Timóteo e outra para que Timóteo leve esse ensinamento para a igreja. Por quê? Porque os bens materiais podem se tornar um empecilho, uma barreira nesse caminho glorioso que Deus tem preparado para todos nós. É interessante aqui que no versículo 11, Paulo fala, você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Se tem uma coisa que você tem que fugir, Timóteo, você foge. Foge do quê? Do amor ao dinheiro. Foge. Corre disso, porque isso vai te desviar do caminho do Senhor. Então, como exortação para todos nós, é essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês, incluindo para mim. Que a gente tome muito cuidado do nosso coração, para que o nosso coração ele não se desvie e se deixe levar pelo amor ao dinheiro. Porque o amor às coisas desse mundo é muito traiçoeiro. Não é à toa que a palavra de Deus traz essa advertência para Timóteo e também para a igreja, para todos nós. Não existe alguém que está imune de cair nesse risco. A vida de imigrante, ela traz muitas ciladas. E uma das maiores ciladas que a vida de imigrante traz para nós é a cilada dos bens materiais. A primeira coisa que o engano que pode te trazer é o seguinte: essa palavra não é para mim. Porque Deus está falando para rico e eu não sou rico. Que Deus está falando para alguém, mas não é para mim. Amados, não vamos nos enganar. Essa palavra é para cada um e todos nós. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É por isso então que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque esse amor às coisas materiais pode nos afastar de Deus e pode nos afastar de um caminho que é glorioso. De um caminho que não existe nada melhor e nada mais comparável do que isso. Pode te afastar, principalmente, da comunhão com o corpo de Cristo.
O dinheiro ou a confiança nos bens materiais podem trazer um maneirismo espiritual para nós que é inconsciente, mas ao mesmo tempo também muito perigoso. Por quê? Porque quando a gente começa a acostumar com eu faço, recebo, trabalho, eu ganho, trabalho mais, ganho mais. O que isso traz para nós é o seguinte, de que inconscientemente a gente passa a confiar naquilo que a gente faz, que a gente precisa fazer alguma coisa para as coisas acontecerem, que realmente as coisas materiais elas acontecem à medida que a gente faz essas coisas materiais acontecerem na nossa vida. Então a gente passa a confiar inconscientemente e passa a apresentar maneirismos espirituais na nossa vida cristã, como por exemplo, passar a confiar demasiadamente em coisas materiais e na capacidade humana para fazer a obra de Deus. Que a gente precisa de dinheiro para fazer a obra de Deus. Que a gente só vai trazer pessoas para Cristo se a gente fizer isso. Que a gente só vai conseguir fazer isso se tiver alguma coisa, ou se tiver alguma capacidade humana. E meus amados, esse é o maior erro da igreja hoje. De achar que, e é por isso, e eu sou muito firme nessa posição, e esse é o maior erro dessa cultura de celebridade que hoje a gente vive, de achar que eu empresto a minha... me fugiu a palavra agora, de que eu empresto a minha honra, de que eu empresto meu status de celebridade para trazer credibilidade para a palavra. Isso é a maior falsidade que você e eu, a gente pode acreditar. Que a palavra pregada e ensinada por ela é mais eficaz ou mais eficiente do que a palavra pregada por alguém que não tem fama, que não tem status. Isso é a maior mentira. Porque o que nós precisamos é a palavra e a atuação do Espírito Santo na nossa vida. É isso que o coração... Ninguém empresta status, fama, para trazer mais poder para a palavra de Deus. Isso não existe. É porque Deus é misericordioso e pela graça de Deus Ele usa. E é isso. Deus usa aquela pessoa, mas isso não quer dizer que aquela pessoa traz uma credibilidade maior, ou eu estou emprestando para a palavra algo que dá para a palavra mais poder, que torna a palavra mais eficaz. É uma falácia, é uma mentira, é um engano do espírito deste mundo. E isso vem do quê? De um mundo que passa a acreditar que nós precisamos de acrescentar coisas humanas para fazer a obra de Deus e o Espírito Santo atuar na nossa vida. Meus amados, não nos deixemos enganar. Deus nos deu tudo aquilo que eu e você, nós precisamos para experimentar um avivamento verdadeiro. E isso é a palavra de Deus, a oração e a ministração do Deus Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós não precisamos de mais nada. De mais nada. A gente não precisa de fundo musical, de iluminação, a gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de pregador famoso, a gente não precisa de títulos, a gente não precisa de mais nada. O que nós precisamos é de pessoas desesperadas pela presença de Deus e que buscam esse Deus através da palavra e do poder do Espírito Santo na palavra de Deus. É por isso que a gente não pode se deixar enganar por causa dessa confiança exacerbada nas coisas deste mundo. Não, eu reconheço que nós estamos neste mundo e nós precisamos de coisas deste mundo. Mas olha o que a palavra de Deus fala: em contentamento.
tendo que vestir, tendo sustento, estejamos contentes. Aprendamos a confiar em Deus para a provisão. Faça aquilo que está ao nosso alcance, e aquilo que passar, entreguemos nas mãos do Senhor. Entreguemos nas mãos do Senhor. Hoje nós vivemos numa sociedade, num mundo, no meio de uma igreja que tem um maneirismo espiritual de começar a confiar demasiadamente no poder do homem e nas coisas desse mundo. E é por isso então que o cristianismo se torna tão artificial. Subir no mundo, fazer parte de uma sociedade fora da igreja, onde essa sociedade, esse grupo de pessoas, eles que têm a chave para te tornar um homem melhor, uma mulher melhor. Conferências, cursos, técnicas neurolinguísticas, ou sei lá mais, mentoria, coach, ou você fazer parte de uma rede onde esse grupo de pessoas em volta de um guru, elas têm a receita para tornar a igreja ela mais... Meus amados, quanto mais nós buscamos a comunhão com o mundo, e quanto mais nós confiamos nas coisas desse mundo, nós estamos nos afastando do poder de Deus, que é através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Não é o homem que detém o poder, mas é a palavra e o Deus Espírito Santo que detém o poder. Nós somos instrumentos. Então nós experimentamos o poder de Deus quando nós nos entregamos e nos rendemos à palavra dele. Palavra pura, perfeita, maravilhosa. Quando nós abrimos o nosso coração e a nossa vida para a ação e ministração do Espírito Santo. É por isso então que se tornar membro da igreja é importante. Porque quando a gente se torna membro da igreja, quando a gente se torna parte da igreja, nós firmamos uma aliança de que eu agora vou fazer parte da sua vida e você agora vai fazer parte da minha vida. Nós agora somos igreja. E agora então, meu irmão, eu vou investir na sua vida espiritual e você vai investir na minha vida espiritual. É por isso que eu, como presbiteriano, eu tenho convicção do nosso sistema de governo, porque o pastor, ele não é um super-homem. Ele não está num pedestal onde ele se torna a fonte da verdade. Mas não, ele é um servo de Deus, chamado para ministrar a palavra de Deus, para ministrar os sacramentos, a ceia, o batismo, mas também ele está cercado de irmãos em Cristo Jesus, que investem na vida dele da mesma maneira que ele investe na vida desses irmãos. E é nessa comunhão que Deus vai fazendo a vontade dele através da palavra e do ministério do Espírito Santo. Irmãos, fique então aqui a minha exortação para esse novo ano que a gente já começou, já estamos em maio, já está acabando, de que vamos focar na comunhão. Vamos focar nessa comunhão em torno da palavra, vamos focar em não confiar nas coisas desse mundo, mas buscar na palavra de Deus a suficiência que todos nós precisamos. Vamos buscar essa comunhão onde não apenas eu invisto na vida do meu irmão, mas também o meu irmão investe na minha vida. Eu preciso de pessoas na minha vida. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não sou tudo o que o meu filho, a minha filha, a minha esposa precisa. Meus filhos precisam de outras pessoas investindo na vida espiritual deles. A minha esposa precisa de outras pessoas investindo na vida espiritual dela. Da mesma maneira que eu preciso de outras pessoas investindo na minha vida espiritual. Isso é igreja. Isso é comunhão. É quebrantamento de coração. É aquele quebrantamento de orgulho de chegar e olhar no espelho e falar assim, eu não sou perfeito.
E eu tenho pecado na minha vida, tenho maneirismos espirituais na minha vida que talvez eu não estou enxergando ou eu me recuso a enxergar. E Deus quer trabalhar. E Deus quer usar pessoas para fazer eu crescer na fé. Isso é igreja. Isso é igreja. É um bando de pecador querendo se tornar menos pecador. É isso. Não existe super-homem onde o cara chega assim, eu sou tudo que você precisa. A primeira coisa, você não é perfeito, eu não sou perfeito, como é que você vai ser tudo? E existe um quebrantamento, e é para isso que a comunhão é importante. Que tipo de comunhão? Calorosa, acolhedora. Calorosa, acolhedora. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, que o Senhor nos guarde de todo mal e que em todas as coisas o nome de Jesus seja glorificado. Amém. E que à medida que a gente se esforçar em crescer na fé, que as pessoas, ao olharem Deus Espírito Santo atuando em nós através da palavra, que as portas do Evangelho se abram e mais pessoas venham a Cristo Jesus. E que a gente possa ver realmente muita conversão em Marieta. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu tenho fome, sede de ver gente conhecendo a Cristo, chorando diante de Deus. Pessoas vindo a Cristo. Que o Senhor seja glorificado através da sua igreja. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. Oremos. Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra poderosa e eficaz. Uma coisa a gente te pede, ó Deus. Livra o nosso coração do amor ao dinheiro e da confiança nas coisas desse mundo. Pai amado, abençoa a nossa comunhão, ó Pai, para que ela seja sempre firmada na tua palavra e que a gente possa crescer nessa comunhão. Nós precisamos